Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, eu, sobre este problema da proposta de lei para uma nova lei das finanças regionais, tinha que lhe colocar, à partida, duas questões de natureza política. Uma delas decorre em linha direta do conjunto de audições que aqui tivemos. Foi visível, consta das atas, das gravações, é possível reproduzir ipsis verbis, se o Sr. Secretário de Estado assim o entender, mas ficou claro para esta Comissão duas posições distintas relativamente a esta proposta de lei das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Ficou claro que, para termos chegado a partes substanciais da proposta de lei, e eu dou-lhe dois exemplos, o artigo 16 e o artigo 39, o artigo respeitante à regra orçamental e o artigo respeitante ao conceito de dívida e de endividamento, o texto que está na proposta de lei resulta de uma negociação com o Governo Regional dos Açores. E por isso, a parte substancial, a quase totalidade da proposta de lei é bem-vinda ou bem recebida pelo Governo Regional dos Açores. Pelo contrário, da parte do Governo Regional da Madeira e dos órgãos ouvidos da Região Autónoma da Madeira, ao Sr. Secretário de Estado, eu estou a perceber aí alguns sorrisos. Eu posso lhe garantir que aquilo que eu acabei de dizer faz parte integral do espólio desta Comissão. Completo. Eu não mudei uma linha, uma palavra sequer. Foi dito aqui, por isso eu confronto. É uma questão política. Porque, dizia eu, do outro lado, temos órgãos próprios da Região Autónoma da Madeira que dizem que houve uma reunião formal com o senhor, com o Governo, não sei se foi com o senhor, e que, para além de questões relacionadas com repartições de finanças, foram confrontados com a solução final. E, portanto, face à controvérsia que, por exemplo, pegando novamente em dois exemplos, artigo 16 e artigo 39, levantam, eu queria que o senhor explicitasse que tipo de ação é que o Governo teve. Porque é que teve um diálogo tão construtivo e tão dialogante e tão receptivo com a Região Autónoma dos Açores e tão bloqueador com a Região Autónoma da Madeira? Não é possível, sem uma explicação clara da sua parte, nós percebermos porque é que há tratamentos tão diversos. Ponto número 1. Segundo ponto. Sr. Secretário de Estado, quando se propõe uma lei de finanças regionais ou uma lei de finanças, seja ela de que natureza for, há um documento de trabalho absolutamente essencial para nós fazermos uma avaliação global da lei, que é uma análise dos impactos da sua introdução. Isto é, era desejável que o Governo tivesse, não sei se naturalmente ainda estamos a tempo, estamos na discussão em especialidade, portanto admito que o senhor tenha aí um documento com isto, em que nós possamos avaliar comparativamente com a situação atual, que é uma situação, eu chamar-lhe híbrida, porque a Lei 1/2010 está suspensa parcialmente, não é? E, portanto, há uma lei de meios que a substitui parcialmente no caso da Madeira, portanto, há aqui uma situação híbrida, mas comparativamente com a situação hoje, com a situação que era previsível suceder com a aprovação da Lei 1/2007, para ir ao remoto mais próximo, ou comparativamente com aquilo que seria a Lei 1/2010, se ela alguma vez tivesse sido aplicada, quais eram as evoluções previsíveis com a aplicação desta lei?
em todos os seus detalhes, ou pelo menos naqueles mais importantes. E eu gostava, naturalmente, de o confrontar com a ausência de um documento desta natureza. E pergunta, vale a pena o governo, este governo, tal como outros no passado, jogar no escuro? Isto é, jogar no desconhecimento de todos os intervenientes para, enfim, guardar eventualmente, digo eu, algumas cartas dentro do baralho ou na manga para apresentar na altura devida? Eu gostava que conversasse e que nos, enfim, conversasse connosco sobre esta matéria. Portanto, estas duas questões são de natureza política. Eu gostava que as respondesse. Depois temos aqui um documento da UTAU, que eu não tive oportunidade de abordar ainda em detalhe, que foi entregue e distribuído apenas ontem, sobre um ensaio, na medida do possível, da proposta de lei e das suas implicações, e que coloca aqui algumas questões que eu gostava de confrontar para ver se confirmam ou não. Por exemplo, diz aqui, em termos de sinopse, num contexto de endividamento excessivo, importa assinalar que a aplicação da regra definida na presente proposta de lei poderá desencadear uma correção do déficit orçamental mais exigente que o decorrente da aplicação das regras normais de equilíbrio orçamental. Eu gostava que o senhor comentasse isto ou não. Se isto é verdade ou não e se isto é justo ou não. Uma outra questão é se concorda com a análise. Eu suponho que o Sr. Secretário de Estado terá tido cuidado, que é um homem rigoroso, que procura ser rigoroso na sua análise, terá também avaliado os impactos que, em síntese, o tal adianta como negativos no que diz respeito às transferências de solidariedade e às transferências do chamado Fundo de Coesão. Já percebi que, relativamente ao IVA, há abertura para que o princípio não seja obrigatoriamente aquele que está na proposta de lei de captação e que possa ser o das receitas reais das regiões autónomas. Suponho ter percebido bem que há abertura da parte do Governo para isso. E, portanto, não colocarei a questão do IVA. Agora, a verdade é que vou-lhe colocar uma questão colocada pelo deputado Jacinto Serrão e que julgo que o Sr. Secretário de Estado não respondeu. E que tem a ver muito com a aplicação da regra da coesão ou das transferências ao abrigo do princípio da coesão. E que tem a ver com o PIB regional e com o inflacionamento artificial que o paraíso fiscal sediado na Zona Franca implica para o PIB da região autónoma da Madeira. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado, noutras funções, naturalmente, conhece, parece conhecer, julgo que conhece, não estou a divulgar nenhum segredo, o problema e a problemática da Lei das Finanças Regionais há muitos anos. E sabe tão seguramente quanto eu, recorda-se seguramente, que na Lei de 1/2007 também este problema do inflacionamento artificial... Vou terminar com esta pergunta, Sr. Presidente, deixarei para a segunda ronda. A questão do inflacionamento artificial do PIB resultante da Zona Franca, que na lei versão 1/2007 era dito, depois far-se-á uma correção. Lembra-se, Sr. Secretário de Estado? Nunca se fez. E, portanto, eu pergunto-lhe qual é a disponibilidade deste Governo. Vai continuar a aceitar que 25 pontos percentuais, mais ou menos, do PIB da Madeira sejam o resultado da injeção artificial do paraíso fiscal? Ou 21 pontos percentuais, ou 22 pontos percentuais? A gente agora, se consultar as notícias dessa que andam assim a divulgar sobre o funcionamento dos paraísos fiscais, se calhar vai ter algumas surpresas. E, portanto, enfim, gostava que comentasse isto, porque esta é uma vertente muito preocupante que, naturalmente, prejudica a Madeira no que diz respeito à recepção das verbas da coesão. Vou pegar nesta questão dos preços. Eu suponho que julgo haver uma explicação para essa realidade, que eu admito até que seja verdade.
Mas... Deixe-me só fazer-lhe uma correção. Sim. Não é uma correção. Não. Uma pequena nota. Como eu lhe disse, eu participei neste estudo, mas foi em 1994. Está bem. E, portanto eu tenho uma certa dificuldade em lembrar-me exatamente do que é que lá está. Mas eu tentarei arranjar o estudo. Não é preciso, Sr. Secretário de Estado, porque o que eu vou dizer não colide com a eventual boa memória que terá. Porque eu sou capaz de perceber que isso é um dado real e que pode ter muito bem acontecido e os dados da altura terem mostrado essa evidência. Mas nós não podemos esquecer que o cabaz que se referia era construído com produtos agrícolas apoiados pelos programas comunitários. Recordo-lhe do POSEIMA e por aí fora uma série de programas que permitiam que houvesse apoios e, portanto, preços mais baratos para o consumidor, mas eram preços apoiados por financiamentos comunitários. Quem diz o POSEIMA e derivados do POSEIMA diz outro tipo de apoios que permitiam, entre os quais também existia a discriminação fiscal. Portanto, eu admito, e até é lógico, que perante rendimentos médios das pessoas que vivem nas regiões autónomas inferiores aos valores médios do chamado continente, chamemos assim, que perante rendimentos inferiores o cabaz tivesse que ser inferior. Mas era inferior não à custa de uma realidade, mas à custa de um conjunto de apoios de solidariedade pelas regiões ultraperiféricas. O que eu acho é que nós todos, enquanto nacionais, estamos proibidos, entre aspas, de pensar eventualmente numa amostragem de uma realidade que seja diferente desta, porque eu até não concebo como é que pode ser diferente se nós temos 1000 km de transportes a mais e 2000 km de transportes a mais, temos um fornecimento praticamente de todos os produtos, quer para uma região, quer para outra, de toda a natureza, agroalimentares e da generalidade dos serviços, etc. E, portanto, aliás, por alguma razão é que as regiões são ultraperiféricas e por algumas razões é que têm estes programas específicos que só existem para as regiões ultraperiféricas. A questão é esta, é se nós agora não estamos a tomar a nuvem pelo Juno, isto é, e a ver a floresta e a esquecer da árvore. Isto é, e se nós com uma proposta de lei desta natureza não estamos a cortar alguns dos apoios que existiam e que permitiam a esse cabaz manter-se a nível médio de custo inferior àquilo que era o valor médio no continente ou no país. E esta é a minha dúvida. E nós temos alguns exemplos nesta proposta de lei que apontam nessa direção, a começar pela diminuição da discriminação fiscal, por exemplo. A começar pela diminuição da discriminação fiscal, que pode contribuir para o aumento de preços e, portanto, para o aumento do valor médio do cabaz, enfim, se fosse calculado hoje em dia, não em 1994. Portanto, eu julgo que a explicação será essa. Não sei se essa não é, mas julgo que a explicação é esta. Mas eu queria aproveitar para lhe fazer duas perguntas ou três, muito claras. Os senhores estão abertos a que a composição da Comissão de Acompanhamento das Políticas Financeiras não seja subvertida como é nesta proposta de lei? Pergunta, número 1. Relativamente àquilo que era o passado histórico deste organismo em todas as leis de finanças regionais? Pergunta número 1. Segunda pergunta, receitas dos jogos. O que é que o Governo acha que é justo fazer com as receitas dos jogos, onde elas existem, o jogo, onde elas podem existir e não existem neste momento? Acha que não é justo que fiquem nas regiões? Questão segunda. Questão terceira. Vamos imaginar, Sr. Secretário de Estado, questão terceira e última. Vamos imaginar, por momentos, que a sobretaxa extraordinária sobre o IRS que é mantida. E eu pergunto-lhe o seguinte: o IRS cobrado nas regiões é uma receita das regiões. A sobretaxa sobre o IRS é uma receita de quem, Sr. Secretário de Estado?
é do Governo Central? Ou pela mesma lógica deve ser do Governo Regional?